Hola, estás escuchando Diálogos Educativos, un programa de radio Mixta 56, donde hablaremos de diversos temas en torno a la educación. Los dejamos en compañía del titular de este programa, el Dr. Manuel Maciel Saldierna, director de la Escuela Secundaria Mixta 56, Juana de Asbaje, quien nos presentará a nuestro invitado especial del día de hoy. Hola, muy buenas tardes. Estamos en este podcast del canal Temas Educativos Juana de Asbaje. Muy contentos de recibir desde Brasil a nuestra amiga la doctora Fabiana. Qué bueno que nos acompañas, que estás con nosotros. Ya hicimos un recorrido aquí por la escuela, por la secundaria mixta 56 y algunos talleres fueron parte de la jornada. ¿Cómo viste esta experiencia, Fabiana? ¿Cómo ven estos ojos que vienen de otro lado y que aprecian pues estas actividades que realizamos de manera extraescolar? Para mim foi uma grande experiência, uma das maiores que vivi em minha vida, com certeza foi, porque percebi que com pouco hacem muito, muito. Fiquei me imaginando se vocês tivessem alguns recursos que temos no Brasil, o que não seria desta escola. É impressionante a criatividade, a organização, a liberdade como os jovens estão aqui, ninguém fica mirando-lhes o tempo todo, cercando para que não briguem, para que não se discutam, vivem de forma civilizada. Isto em Brasil é uma preocupação que tem as escolas, não deixam os jovens fora da sala de aula, fora das classes, para que não façam bagunça, briguem, coisas assim. E aqui não, todos estão fora da sala. Quando estão em talheres, fazendo coisas. É impressionante como os maestros conduzem suas atividades, muito tranquilos, tudo a seu tempo, não há uma correria, um estresse, um nervosismo. Os niños, os chicos são felizes. Percebe-se que são adolescentes muito felizes, muito contentos de estar aqui. Isto, para mim, foi uma grande experiência. Me gostaria que as escolas que participaram de meu estudo, que alguns diretores pudessem ver o que vi. Por isso gravei porque farei devolutivas de meu estudo às escolas participantes. E uma das coisas que irei fazer é mostrar o que fazem aqui. Sim, muitas graças. Porque muitos diretores em Brasil dizem, não dá para fazer, não temos espaço, não temos materiais, não vou fazer, não há. Não vamos fazer porque não temos nada, não temos tempo. Não há tempo, o currículo, o currículo precisa ser cumprido, temos livros que o governo nos mandou que temos que terminar, que temos que pasar todo esto. Sí, y es increíble, digo, lo que comentas porque lo vivimos aquí también. Yo tengo una visión pragmática y me parece que el personal se suma con toda la actitud profesional y la actitud ética a esto. Hay que hacer lo que podemos con lo que tengamos. Y a partir de esa realidad de nuestro contexto, construir y aportar a los proyectos. No podemos también aspirar a algo que no podemos lograr si no conocemos nuestro contexto y no podemos partir de un sueño si no tenemos los elementos básicos. Entonces, efectivamente hemos tratado de construir estos espacios, de construir estos modelos que funcionan donde se entreteje el turno matutino, la jornada ampliada y el turno vespertino, los comedores escolares y donde podemos encontrar estas diferentes facetas de convivencia. Y pues es lo que hay, viste, trabajando algunos talleres al aire libre porque no tenemos otro espacio. La escuela es pequeña y ahí es donde puede funcionar. Esta comparativa que tú haces, este comentario que tú haces, bueno, lo digo con toda honestidad, me da mucho gusto que nos hagas este comentario. Me siento orgulloso de mis maestros, me siento orgulloso de mi personal por esto que comentas, pero
¿Cómo, platícanos así a grosso modo, cómo es la escuela pública en Brasil? La escuela pública, hay algunas diferencias. La escuela de bebés, la creche, hablamos educación infantil, es municipal. De la escuela fundamental, que sería la primaria aquí, es municipal también. Son escuelas alegres, con árboles, con bichinhos, con una serie de atractivos bastante interesantes. Pero cuando se llega a la secundaria, es una tragedia. Las escuelas se parecen a presidios, ¿sí? Son pocas las escuelas que tienen colores, alegría. Hay un gran problema en la región donde yo moro, porque Brasil es muy grande, el estado de São Paulo también es bien grande. Hay varias diferencias. Por ejemplo, pesquisé dos escuelas de dos ciudades diferentes. Es gritante la diferencia, muy grande. Estoy hablando de un lugar donde estudio la facultad y también donde moro. Estas dos ciudades, São Carlos y Marília, las escuelas públicas de sexto hasta ensino medio, secundaria y no nivel preparatorio, Preparatoria o media sería superior, sí. equivalente, son verdaderos presidios. Es muy común la policía ir até lá. En la minha cidade, 2 diretores estão sob ameaça de morte, para que você tenha uma ideia. Alguns professores foram agredidos. E na cidade de São Paulo, há um problema gravíssimo na secundária e na preparatória, que os ticos estão matando a si mesmos. Por exemplo, esfaqueando com balaços, chegam no banheiro ou no corredor, atiram aleatoriamente. Se viven violencias Sí. de todo tipo, De todo tipo. físicas, Sí. Psicológicas, de raza. Sí. Hay un tema fuerte entonces en este escenario. Sí, bullying é muito ocasional. O bullying é o principal, tanto que uma escola até está na internet, na televisão que noticiou esta reportagem se chama Fantástico, é da TV Globo, que é uma das principais televisões do Brasil. Também na internet, se digitar São Paulo, escolas de São Paulo, violência, aparecem as reportagens. No Google também, se digitar, irão ler. São reportagens, infelizmente, deste ano. Depois da pandemia, esta sensação de violência aumentou consideravelmente. A Secretaria do Estado de São Paulo está desesperada. Los maestros y directores no saben qué hacer. Y esto se concentra principalmente en el nivel secundaria, entonces, Sí. y lo que refiere a nivel preparatorio. Sí. Sí. Por eso fiquei tão encantada com aqui. Sí. É impossível pensar em São Paulo, deixar os jovens livres como aqui. É impossível pensar. Tenho certeza que se pegar um diretor, um maestro destas escolas onde há violência, chegar aqui e ver isto, ficarão chocados. Es increíble lo que me dices también, porque digo, no hay como poder tener como esos contrastes o esta idea de estos contextos tan diferentes para también saber en dónde estamos y definirnos, ¿no? ¿Quiénes somos? Uhum. ¿Qué estamos haciendo? Nos hablabas también de un criterio muy distinto de todas estas actividades extraescolares que se ofrecen en la escuela pública de Brasil, del área donde tú vives, y que parece ser que es muy diferente esta capacidad que hay, pues se basan mucho en el currículo oficial y parece como que refuerzan estas actividades extraescolares artísticas, de música, de teatro, de pintura, pero en los colegios particulares nada más. ¿Cómo se vive eso? Sí, no estado de São Paulo, las artes e atividades extracurriculares interesantes, como la robótica, por ejemplo, son prácticas más intensificadas pelos colegios particulares. Hay grandes colegios en Brasil, fortes, que tienen actividades inimaginables, de laboratorios. Hay escuelas con bosques dentro de sus espacios,
La parte esportiva es fortísima. Por ejemplo, una escuela que no es privada, pero es mantida por las industrias, la rede SESI. La rede SESI es fortísima nos esportes. Las escuelas son espectaculares. Hay también otros grupos como Objetivo, Anglo, colegios católicos, Dom Bosco, Sagrado Coração, que são redes muito fortes no estado e no Brasil, com colegios inclusive em outros países. Hay una red fuerte de educación privada. Una pena porque el gobierno brasileño tiene a política de la privatización. El gobierno del estado de São Paulo es neoliberal, tiene uma conduta de privatizar tudo que es do estado. Tudo que podes privatizar, privatiza. E com este movimento, a escola particular ganhou força no estado. Atualmente, ¿por quê? O governo não tem como ter todos os niños na escola. Este é o problema. Não há escola para todos. Pero que a Constituição brasileira prevê que todos têm que estar na escola. Em Brasil, a escolarização da infância à juventude é obrigatória. Se a família não manda o hijo para a escola, o juiz le manda buscar a polícia em sua casa. A assistência social também perde benefícios governamentais. É bem sério a escolarização. Pero que não há escola para todos. E também existe divisões de classes sociais. Os ricos não querem estudar com os pobres. Está muy segregado entonces. Houve, num período de Brasil, houve uma ascensão da classe média. Sí. Então, aconteceu que apareceu colégios mais caros ainda para que os ricos não se misturassem na classe média. Wow. Em Brasil, isto é tradicional. Um exemplo bem engraçado é na época do Império. Havia o Teatro Municipal de São Paulo. Dom Pedro, com sua família, não queria viver com os burgueses emergentes. Criou o Teatro Dom Pedro para eles, para que a classe burguesa ficasse em teatro municipal e eles da realeza no Teatro Dom Pedro. Increíble. Isto está até hoje no Brasil. Sí. La diferencia, la marca de la diferencia social es grande. Es muy grande. Es muy grande. ¿Y qué pasa, por ejemplo, en los barrios o en las favelas? Hace rato platicábamos, donde hay temas sociales muy delicados, drogadicción, violencia, segregación, falta de servicios públicos. ¿Qué pasa con la escuela pública en estos lugares, en estas favelas? ¿Cómo es en la escuela? ¿Cómo se atiende? ¿Si hay escuelas suficientes? ¿Qué pasa con los maestros que trabajan ahí? Es muy tenso. As escolas das comunidades, as favelas, lá em Brasília, são favelas, são comunidades que hablam. Há troca de balaços, às vezes não pode fazer aula, há toque de recolher, quando as facções entram em guerra com a polícia. Às vezes, os estudantes estão fazendo aulas, começam os balaços, os conflitos entre facções versus facções ou facções de polícia. Os estudantes têm que se jogar no chão. Sí. Os maestros também. Wow. Já ocorreu, 2 anos atrás, a morte de vários estudantes de 8, 10, 11 anos no pátio, brincando de vôlei, de basquete. O balaço le pegou e le tirou a vida. Quedaron en medio del fuego cruzado. Na hora da aula. Sí. A sorte em Brasil é os projetos sociais internacionais, boa parte patrocinado por um programa chamado Criança Esperança. É um programa originado em Brasil que, junto com a Unesco, arrecada verbas para instituições musicais, de dança, de teatro em Brasil. Também nas comunidades há trabalhos efetivos de saúde, de segurança, para que não se ocorra tanto estes fatos tristes, principalmente com a escola. ¿Cómo es la vida de un maestro de escuela pública en Brasil? ¿Qué hace un maestro cotidianamente? ¿Tiene un buen salario? ¿Vive? ¿En qué condiciones sociales vive? ¿Y cómo es esa parte
de obligación cotidiana, de cumplir cotidianamente con el marco normativo, con el marco de una ley que, pues, como servidor público te obliga a hacer algo. ¿Qué es lo que tiene que cumplir el maestro? Viven sob pressão. Tiene que atingir metas, pontuaciones que son estaduales, federales, dependiendo del estado y de la ciudad. Resido en algún aspecto más que otro. Hay ciudades que trabajan con más flexibilidad, a otras que no. Los salarios es terrible, no ganan muy bien. Hay muchos maestros que lecionan sus clases y salen para otro empleo. Viven sobrecarregados, cansados. E uma coisa que gostaria de destacar de diferença, aqui em México estive em 2 escolas, ok? Não tive uma visão general. Mas os maestros bonitos que digo assim, penteados, perfumados, felizes, las chicas com batom. Em Brasil, o professor está cansado. Não se preocupou em pentear seu cabelo, amarrou e foi para a escola. A impressão que me dá é que saíram da cama e foram lecionar. Estão cansados. Isso habla del cansancio. Irritados, tristes. Há poucos, não é general esta ideia, mas vi poucos docentes felizes, perfumados, penteados. Sí. Em Brasil há uma síndrome que está acometendo os maestros, síndrome de burnout. Del burnout, claro. Estão com bastante disto. Há muitas retiradas de trabalho por isto. Os maestros que estão para jubilar não vêm a hora. O sonho do maestro brasileiro é jubilar Wow. para começar a viver Sí, como se não vivisse antes. sí. O sea, es una carga laboral tremenda. Las escolas se ouvem gritos, Sí, ordenações aos estudantes, uma gritaria, sí. desacato, não há apoio aos docentes, os pais comandam muito as coisas. Uma diretora dije-me, enquanto os pais mandarem o que hacemos dentro da escola, não conseguiremos trabalhar. Claro. Sí, ahí cuando la sociedad, en este caso los padres de familia, llegan a tener demasiada influencia, también las cosas pierden equilibrio. Perde equilíbrio. Ahí hay que cuidar esta parte. Pero me llama mucho la atención, doctora, lo que comentas de que ahora que visitaste algunas escuelas públicas, viste que los maestros y las maestras vienen bien arregladas, y Sim, vienen pintadas y perfumados. ¿Ves eso y qué piensas tú? O sea, no sé, lo comparas con tu país, obviamente, dices, eso no se da allá, pero ¿cómo ves entonces con esta experiencia, cómo ves tú y cómo aprecias lo que viste de los maestros de aquí de Guadalajara, de aquí de Jalisco? lá em Brasil, só vi uma escola com 2 maestras que estavam felizes, lindas. Uma era uma maestra negra que estava com vestuário de candomblé. Nunca havia visto isto. E a lecionar vestida como as baianas, lá em Brasil chamamos de baianas, assim com a roupa, com o turban característico. E a outra maestra negra com seu cabelo lindo, com a rosa em seu cabelo, feliz por ser quem ela era. Me gostou ouvir aquilo. Solamente 2 casos, Wow. de mais de 50 docentes que presenciei. Acá vi colores lindas em seus sapatos, os maestros bem vestidos com seus blazers, exceto os maestros de esportes, de Claro, deportes. deportes no se puede. No se puede, pero felizes, bem apanhados, contentos. Por que observei isto? Tive maestro em meu mestrado, professor Miguel Chacón, psicólogo, que dije, quem não cuida de sua aparência é porque tienes alguma tristeza interior. Sí.
Otra cosa que me decía que cuando se pone diante de sus estudiantes, decía a mí, cuando se pone diante de sus estudiantes, Fabiana, esteja linda. Tienes que se encantar por usted desde el cheiro de su perfume até o sonido de sua voz. Sí. E cobrava muito esto de nós outros, que não era para aparecer aí como um fantasma, Claro. tristes, cansados. Una buena actitud, buena presentación. Sí, alegría acima de todo. Pues nos da gusto que veas esto aquí, que veas Sí. esto con nuestros maestros y maestras de aquí de Jalisco, con estas experiencias que has tenido en estas escuelas que has visitado y que aprecies eso. Fíjate, son detalles que a lo mejor nosotros no lo vemos porque estamos aquí todos los días, pero tienes toda la razón. El maestro mexicano, la maestra mexicana se esmera en vivir este colorido, este folclore que es propio de nuestra cultura, esta alegría, ¿no? La A pesar de las tragedias, sí, y de los temas no tan positivos, buscamos la manera de ser felices. Así somos los mexicanos, Fabiana. Oye, ¿cómo se dio el tema de la pandemia? Porque pues, se vivió a nivel mundial, es algo que sabemos que afectó de muchas formas, pero seguramente hay particularidades que no tenemos idea de cómo se dieron en ciertos contextos, y tenemos la oportunidad de que tú nos digas de viva voz cómo vivieron el trayecto de la pandemia y el proceso que estamos viviendo todos de adaptarnos a la presencialidad. ¿Cómo se está viviendo todo esto? ¿Cómo se vivió? en Brasil, la pandemia acentuou uma problemática que já existia, a alfabetização. Temos um país com muitos analfabetos. Fui realizar meu estudo, foi para mim um grande desafio, porque estudantes de quinto ano, que aqui seriam estudantes de 10 a 11 anos, não leem. Wow. Não sabem escrever seu nome. Há outros que não sabem sua idade. Perguntava, qual é a sua idade? Não sei qual é a minha idade. Isso dependendo da escola. Escolas mais centrais, públicas mais centrais, os niños estavam melhor. Escolas de periferia, mais afastados de los centros, estava bem acentuado o analfabetismo, muito grande. Muy grande el analfabetismo. Em Brasil, o ensino remoto por Google Meet, Google Classroom, foi uma tragédia. No se pudo Na llevar a cabo. secundária e no preparatório, os estudantes desapareceram. Não tinham nem o iPhone, nem o smartphone para fazer as aulas. No tienen la posibilidad de utilizar dispositivos. Uma família com 5 filhos, um celular Wow. para as aulas. Sí. Imprimiam os materiais, pero que a família brasileira nem todos apoiam seus filhos em estudos, porque trabalham, porque fazem outros problemas. Nem ir à escola buscar o material impresso conseguiam. Há niños que ficaram 2 anos de pandemia sem aula, Sin nada. sem nada. Sin nada, ni rastro. E são milhões de estudantes Claro. nesta condição. En esa condición. Y es increíble, fíjate, aquí en México obviamente vivimos escenarios parecidos, pero creo que la generalidad del magisterio, del maestro mexicano de escuela pública y por supuesto escuela privada, hicieron un gran esfuerzo por vincularse de alguna forma con su comunidad de estudiantes y sus comunidades de familias. Cuando nos enfrentamos de pronto al tema de que no tenían las familias los dispositivos para conectarse o la conectividad, la señal de internet, pues se buscó y hubo casos que sonaron en toda la nación de maestros y maestras que hicieron el esfuerzo, que iban, daban copias, que daban libros, que daban cuadernos, que recogían cuadernos, los revisaban, los regresaban, múltiples estrategias. Pero creo que a todos nos afectó la pandemia. El proceso del regreso a la presencialidad que estamos viviendo no ha sido fácil. Es algo que todavía estamos en el proceso, no ha terminado. Creíamos que iba a ser algo más rápido, que iba a ser una readaptación
completa a la presencialidad y no ha sido así. Se está haciendo un proceso más largo, cansado, un poco pesado para el personal, pero ¿cómo lo vivieron allá? ¿Cómo están viviendo el regreso a la presencialidad? Em Brasil, o retorno da pandemia trouxe aos professores um valor. Allá, as famílias perceberam que sem os maestros não podem ensinar nada a seus filhos. Viram o valor dos maestros. As famílias levam seus filhos às escolas em Brasil e dizem: professor, maestro, que bom ter você. Sem você não sabemos viver. Sí. Houve uma valorização de la docência. Sí. Pero que o desafio é a integração de los estudiantes. Sí. Tiveram dificuldade de convivência. A parte socioemocional está sendo o maior obstáculo de todos. E o analfabetismo, evidentemente. ¿Cómo trabajan la parte socioemocional de los docentes, de los maestros? Vais rir, não se trabalha. No A hay- formação de los maestros é conteudística. Não há nada que se volte a eles. Quando há, são diretores e gestões escolares que fazem isso por sua conta, por sua sensibilidade, por sua criatividade. Por el apoyo al personal. Um exemplo foi o yoga que fizeram uma vez em uma cidade com os maestros. Y así como una forma de apoyarles en el tema emocional, pero son como casos aislados, entonces. Não há psicólogos No hay. para ouvir estes maestros. No hay una instancia de apoyo Não há, al docente. não há. No, muy interesante saber todo esto. Muy É pesado. como jogar os maestros em uma guerra apenas com uma espada feita de madeira. Sí. No podemos pensar como educadores en trabajar las emociones de nuestros alumnos si nosotros no trabajamos las propias. O sea, eso es algo como por un orden lógico. Pero digo, hay esfuerzos muy grandes. Aquí en el estado de Jalisco tenemos algunas instancias donde platicábamos hace rato que hay, por ejemplo, los centros de atención múltiples, los CAM, que hacen maravillas, hacen magia para atender a chicos con necesidades especiales, con limitantes físicas, con algunas barreras de aprendizaje y pues nuestro reconocimiento a ellos. Existen también, en la parte contraria, existe el CEPAC, que es una escuela para niños de altas capacidades, que también eran chicos que pasaban de largo de pronto en las escuelas. No me quiero imaginar cuántas generaciones pasaron y jamás se identificaron a estos chicos con alta potencialidad. En este sentido, ¿cómo es la dinámica del trabajo y la atención para los alumnos con estas características en Brasil? Em Brasil, o Instituto Benjamin Constant, que é para estudantes com deficiência visual, discapacidade visual. Há também estudantes com discapacidade intelectuais que é assistido pela APAI. É órgão bastante forte em Brasil, muito ativo, assim como o Benjamin Constant. Benjamin Constant está em Rio de Janeiro, atende da pré-escola à universidade os alunos com deficiência visual. São pioneiros na América Latina nesse trabalho e atendem estudantes de todo o Brasil. A ACD, que é para a parte física, atende de discapacidades de nascimento até aquelas adquiridas por acidentes, por exemplo. Vai da reabilitação física à escolar. Então, um trabalho bastante intenso, forte. E há NAAS, que é para a área do talento, pero que só há dois, no estado do Maranhão, em Brasil, que fica no Nordeste, bem distante, e outro no Sul, que é o NAAS Londrina, solamente dois. Solamente dos. E um em Mato Grosso, que é outro estado. Solamente isto. E outras ações isoladas, pero o Brasil é muito grande. Não hace quase nada perto do que necessitarias. Claro. Entonces es muy complejo por Sí. el tamaño hay como un contraste geográfico importante. Sí. Entonces. E há ações dentro das escolas por meio de AEE, Atendimento Educacional Especial. Sí. Há um professor que
colabora tanto para o talento quanto para as discapacidades. Sí, pues es un agente muy importante para identificar estos alumnos con sus talentos, porque todos los alumnos tienen talentos, ¿verdad? ¿Qué recomendación le darías a los maestros de aquí de México, de Jalisco, para que puedan potenciar y ayudar a sus alumnos a descubrir sus talentos? Todos tienen talento, pero quando você está numa escola como a secundária, você está diante de pessoas que vão para diferentes profissões. Às vezes ficamos preocupados de identificar um talento para a música e pensamos, e o restante? E os outros? O que faço? Digo que não tem talentos para a música? Não, diga que tem talento para outras coisas. Sempre costumo dizer que a escola recebe todos os adolescentes, niños, para mais diferentes profissões. Estamos falando de educação básica. Aqui não há uma especialidade definida de formação vocacional, como, por exemplo, na universidade. Allá, sim, uma classe estás os mesmos profissionais da mesma área. Se vou para o departamento de dança, por exemplo, todos são bailarinos. Se vou para um departamento de matemática, todos são matemáticos. Mas na escola não é assim. A grande dificuldade é aquele maestro apresentar o mundo para seus alunos. E não apenas o mundo que ele conheça. O maestro, para mim, a melhor formação de maestros que poderia ser é pegar estes maestros e levar a outros países, a outros lugares, a outras coisas. A formação que estou tendo aqui é muito melhor do que ler um artigo. Sí, es claro, vivir la experiencia, de conocer, de estar en otro lugar, de poder contrastar, ver qué fortalezas o debilidades tengo, ¿verdad? Sim, então olhar para esses alunos e dizer a eles, estou apresentando coisas a vocês, pero é 1% do que o mundo pode lhes oferecer. E não limitar seus alunos a seus próprios olhos. Claro. Isso é uma coisa importante, e não dar ao aluno modelos prontos ou dizer a ele uma mentira. Por exemplo, em Brasil há um lema que eu não me gusta nada. Todos podemos ser o que quiser, basta sonhar. Ou, trabalhe duro que você alcançará a glória. Não é verdade. Qual o trabalho científico que mostrou isto? O desvio padrão, para mais e para menos, texto. Lá se habla muito de superação. A superação. Não eras nada e de repente virou tudo. Existem condições sociais que limitam as pessoas. A sociedade está organizada de tal modo que nós outros, por mais que sonhamos, não chegaremos. Por exemplo, eu quero ser presidente do Brasil. Posso garantir a você que não será possível. Porque não estou vinculada a um partido político, porque não tenho uma influência, porque não estou disposta a hacer coisas ali dentro. Isso já me limita este sonho. Eu vou ser reitora de minha universidade. Não será possível? Há grandes obstáculos para isto, políticos principalmente. Então, se eu consigo chegar lá, foi uma superação. Não foi? Há coisas que tens que trabalhar duro sempre tens que se dedicar para melhorar. Disciplina. Mas não pode vender isto aos alunos. Claro. Tem que passar a eles que, se você é pobre, seu trabalho, seu suor será muito maior do que aquele niño que nasceu num berço abastado. O dinheiro hace a diferença. Isto em meu país é muito forte. Sí. Tem diferença nascer no interior e nascer na capital. Tem diferença nascer na favela e nascer num bairro nobre. Quanto antes os niños se dar conta de seu redor social e econômico, melhor. Porque trabalhará com a realidade.
parte de una realidad consciente. Consciente. Estoy en este contexto y de esta realidad puedo empezar a construir en este sentido. Exato. No darles un sueño barato No. para que se ilusionen en algo que no van a poder construir si no parten de una realidad. Ahora, es importante vender un sueño a ellos, Claro. que siempre vendo. Usted es pobre, vem de la favela em Brasil, por exemplo, mas você pode se tornar um maestro de la música, um professor de uma universidade de respeito, Sí. um médico, um político, até mesmo um presidente. Tendo a consciência de onde tu vienes e quais serão os desafios, os obstáculos, você chegará lá. Se puede construir un sueño así. Você pode construir um sonho consciente Claro. de escolhas. Você pode fazer escolhas. Esto para mí importantísimo, las escolhas. Quando você escolhe por consciência própria, siente que ninguém está mandando em sua opinião, Claro. consegue chegar lá. Estou falando de um teórico, esta base de minha fala é o de Foucault. Michael O Foucault. sujeito e o poder. Sí. Em seu texto, não há sujeito livre, senão sujeito que faz escolhas. Você está sempre submetido a um sujeito maior que comanda você. Claro. Pero que se conhece quem é este sujeito e o que pode fazer para escapar é a consciência, que promove esse escape, a escolha. Por isso que há pessoas que saem de uma pobreza extrema e alcançam altos níveis na sociedade. Não é mérito, não é superação como pensam os brasileiros, por exemplo. São pessoas que entenderam o jogo do capital e jogaram com ele, só que de forma extremamente consciente. Claro. Fueron conscientes. Foram conscientes. ¿Dónde estoy y a dónde quiero ir? Sim, Y de ahí parto. daí parto. Excelente. Las escolhas, jovens que estiverem ouvindo a isto, a vida não é imediata. A conquista não é para a hora. Às vezes você vai trabalhar e morrer e não ver o resultado. Claro. Estou consciente que há de acontecer comigo. Estou fazendo coisas, pero não veré certas delas. Por exemplo, a música em todas as escolas brasileiras. No se puede. No, sí. Não sei se vou estar viva para ver isso, Sí. pero estou tentando. Então, às vezes, quando nós outros somos jovens, queremos tudo para agora, porque é a ansiedade. Sí. Pero a ansiedade é inimiga da consciência e das escolhas. Às vezes temos que respirar, esperar o tempo das coisas. Quando você aprende que tudo na vida há um tempo, as coisas acontecem. Isto estou presenciando agora. Por exemplo, todo mundo quer conhecer os Estados Unidos. Na música, nos esportes, etc. O dia que descobri que não são todas as escolas americanas que têm música em sua grade curricular, me decepcionei. Nos Estados Unidos não é o melhor. Outra coisa que me incomodou. Os países com tradições ditadoras são os países que conservam a música em sua essência constitucional. Me fiz, por quê? Foucault me explicou isto. Os diferentes se atraem. Os ditadores precisam ter os artistas sob controle. Para isto, implicam em sua estrutura a música, o teatro, as artes. Porque somos pessoas desviantes. Ter nós outros livres é perigoso. Es peligroso. E outro detalhe que descobri, porque os Estados Unidos não tem música em todas as escolas. Quando se democratiza no ensino, as artes são custosas, caras. Sí. Então, para baratear no sistema, não preciso de um operário que escute Mozart. Não preciso de que trabalhe em áreas rurais, que conheça do, ré, mi, fá, sol. Não preciso. Não preciso que conheça Picasso. Então, preciso que saiba ler e escrever. Assim é em Brasil o raciocínio. Por isso, as escolas não investem nas artes. Es muy caro. Não precisa, é caro. Sí. Para quê?
o operário da fábrica saber Mozart? Para quê? Ele precisa saber controlar a máquina que não para, que promove 1 milhão de bolachas e biscoitos por hora, no caso da minha cidade. Un oficio capitalista, un afán lucrativo, ¿verdad? E as escolas fazem isso em la base, já constroem o operário desde a pré-escola. Os horários da escola es horários de fábricas, de fábricas. Que compatibilizan con la productividad de las fábricas, de los Para entornos. treinar o organismo do sujeito para quando for ativo no mercado de trabalho estar preparado para a fábrica. Wow. Esto que tento abrir os olhos de meus alunos. Acordem. Vão contra isto. Quem disse que você tem que fazer esta profissão? Tienes que seguir seu coração, seus talentos. Por isso, o talento me interessa tanto. E os professores precisam ajudar os alunos a ver seu talento, seu potencial, para que sua vida não seja determinada. Que ele saiba que o capital está aí, não há outra coisa a se fazer, não há outro sistema. Não é o socialismo ou o comunismo que vai salvar essas coisas. Não acredito nisso. De jeito nenhum. Pero como viver desta forma? Como trabalhar com o que temos? Sí. Haciendo escolhas conscientes. Claro. Darle los elementos a los alumnos para que descubran su talento es como decirles quién eres. Es descubrir quién soy. Y teniendo esa fuerza, no te van a marcar las circunstancias. No. Tú puedes construir un camino, ¿verdad? Sí. Estoy de acuerdo contigo. Doctora Fabiana, hace rato platicábamos cuando estábamos comiéndonos unos taquitos de carne asada y unos tacos muy mexicanos con lechuga y salsa de jitomate, que por cierto nos dijiste que te gustó mucho, ¿verdad? Sí, sí. ¿Cómo viste esta comida mexicana? A mí me encantó, gostei muito, assim, nunca había comido y para mí fue una gran experiencia. Qué bien, pues le invitamos para que todos sepan un menú de varias salsas, de guacamole, unas flautas de frijoles, de papa, de picadillo, con lechuguita, crema, salsita de tomate, muy sabroso, y también unos tacos de carne asada con frijoles de la olla, y todo muy rico. Qué bueno que te gustó la comida mexicana. Quería cerrar esta sesión, este espacio que nos estás regalando. Muchas gracias, de verdad. Para nosotros es muy valioso, conocer un poco de tu contexto, de la vida educativa de tu país y de tu región, y también es muy, muy valioso para nosotros que tú nos des opiniones, visiones sobre lo que estás aquí observando este día en nuestra escuela. Gracias de verdad por eso. Pero hace rato me compartiste algo que me dejó maravillado, y fue esta idea del trabajo colaborativo, de lo que es el trabajo en equipo, y de algo que vivió un artista que es un artista para la historia, Beethoven. Porque, bueno, quiero platicarles que la doctora es pianista de formación, pero ella se involucra en la investigación musical y en la investigación de la enseñanza de la música, pero eso no quiere decir que no tengas esta vena, ¿no?, de artista en cuanto a ser una pianista profesional. Y me hablaste de este hermoso ejemplo que yo quisiera que compartiéramos con nuestro público. Me gustaría agradecer la recepción, la atención, realmente me marcó no corazón esto. Gostaria de uma forma de agradecer, de rir que, às vezes, em Brasil, se olha muito o que faz Europa e o que faz Estados Unidos. E percebi que aqui se pode aprender toda hora. México está ao lado dos Estados Unidos. Ha sofrido também com a globalização, com a inserção da música global. Falava com o maestro Sérgio, aqui de México, sobre isso. Então, são os mesmos problemas,
pero que quanto México pode ensinar ao maestro brasileiro. Penso que isto que levo de aqui para allá. Quanto que podemos aprender e parar muitas vezes de mirar países porque parecem grandiosos, porque parecem isto ou aquilo, olhar para experiências mais reais. Eu vejo o México como experiências reais, uma experiência de uma escola de talentos, que é CEPAC, e uma realidade, uma escola pública secundária, que faz coisas extraordinárias, sobre as mesmas circunstâncias que temos em Brasil. Não precisei ir a Nova York, a Washington, a nenhum lugar destes, para ver a realidade. E uma realidade que se aproxima do Brasil. Seria muito fácil chegar em Juilliard School, ver aquilo todo da música, por que não olhar acá? O que hace acá? O professor da classe, da oficina de música acá dos Marietes. Trabalha no mesmo nível de um docente de Juilliard. Claro, certamente. Claro. Ele e seus companheiros, formados inclusive por ele. É correto. Isso é lindo, ver que a generosidade, a humildade deste maestro dessa escola de música. Eu saúdo a ele, referencio o trabalho dele, porque de fato é um trabalho digno de louvor mesmo. Beethoven me inspira porque Brasil é um país que luta muito pela democracia. A democracia em Brasil vem sendo bombardeada pela política, por ideais equivocados, a fake news tem promovido desastrosas ações em Brasil. Brasil se revelou um país com uma grande maioria muito tradicional, com princípios perigosos, que colocam a democracia em perigo extremo. E neste período, movida por estudos sobre talentos, retorno sempre que puedo a leituras biográficas. Há um documentário que é norte-americano, pero que circula no Brasil com tradução. E neste documentário se conta a história de Beethoven e em detalhes, coisas que livros muitas vezes não traziam. Tive a oportunidade de assistir este documentário e me aprofundar na vida de Beethoven. Sofreu a vida toda por seu talento. Era uma pessoa difícil, de temperamento complexo, pero sua obra mudou a estrutura da orquestra. Ele contribuiu para o piano, seu instrumento principal, pero sua grande contribuição foi para a orquestra. Na época, Beethoven instaurou a ideia de solistas, estava imerso a solistas do piano. Mozart, por exemplo, havia sido um grande fenômeno, e Beethoven estava ancorado nessa história. Quando terminou sua vida, já estava na fase de muita doença, construiu a Nona Sinfonia, que, de acordo com este documentário da vida dele, é o hino da democracia. Beethoven tinha os princípios da Revolução Francesa, embora se decepcionou com Napoleão Bonaparte, que tinha um certo fascínio por ele, depois ficou desacreditado. Nesta obra, há uma grande dificuldade de execução. O coro é imenso, a orquestra também. Por causa de Beethoven, a orquestra cresceu. Não havia uma percussão completa como se tem hoje. Graças a Beethoven, a orquestra expandiu a percussão. O coro da Nona Sinfonia é imenso e há solistas na voz. Qual é o princípio básico da obra? O coletivo. A obra necessita que todos tenham talento, tenham treinamento musical. Os violinos precisam ser muito treinados, os solistas e o coro precisam ser muito afinados, cantores profissionais, senão não se dá para fazer a Nona Sinfonia como é, com músicos inexperientes, por exemplo. Não é possível. Se necessita alto rendimento. E a obra de ele não dá certo se tivermos uma orquestra reduzida, pequenininha, com alguns talentos, não se hace a obra. A obra necessita de um grande grupo
talentoso musical atuando juntos. Em la obra não há destaque da melodia para uma ou outra. Tudo é importante. Ele criou um sistema onde nenhum músico aparece mais que outro. Todos têm que atuar juntos para que a massa orquestral soe bonita, soe forte. Com Beethoven se vê isso. O talento é necessário porque a obra dele não é fácil. Ele tinha uma brincadeira que fazia que na época se plagiava as músicas para que ninguém plagiasse a música dele. Fazia algo extremamente difícil que ninguém poderia tocar, somente ele. E dessa forma protegeu sua obra de plágios e cópias. Fez isso sua vida toda. Então sua obra é de grande desafio técnico. Atualmente toco uma sonata patética, estou estudando, muito difícil. A mão esquerda há uma velocidade de trêmulos muito rápida, que trava os músculos, tem que soltar para não ter problema de tendinites, coisas assim. E fora isso, o espírito tempestuoso da peça. É uma peça que tens que tocar com muito fôlego. E a Nona Sinfonia, assim como todas as outras obras de Beethoven, é assim. Me parece que este ejemplo que nos das de cómo todos forman parte importante de esta sinfonía es algo muy similar a cómo debe funcionar una escuela. Sí. Todos debemos destacar de alguna manera, hacer lo mejor en nuestra área, hacer lo mejor que podamos de manera ética y profesional desde nuestro espacio y tratar de generar un vínculo en colectivo, un vínculo como trabajo colaborativo. Sí. Por eso me encantó el ejemplo y además de lo que implica el concepto de democracia. Sí. Todos participan. Todos participam com seus próprios talentos. Cada um contribui na medida que de sua performance. Não há uma estrela. São estrelas que brilham no céu estrelado. Todos são importantes. Não há uma estrela que vai brilhar mais. Todas vão brilhar de sua forma, com sua beleza. Como dizia Frédéric Chopin, olhar o mundo esteticamente. O talento traz a estética, porque há ser bem feito. Não bem feito porque quer ser o melhor. Porque na beleza está a felicidade. Quanto mais bonito tocar, mais pessoas ficarão comovidas, emocionadas, acolhidas. Quanto mais lindo fizer seu quadro, por mais estranho que possa parecer sua obra, irás atrair interessados por ele. Tocarás más corazones. Howard Gardner dizia, de que vale uma inteligência se não para mudar o mundo. Não é interessante uma pessoa que guarda inteligência para si, para sua autopromoção, não é alguém útil para a sociedade. A sociedade necessita de membros que estejam preocupados com sua melhoria. Quem faz história são aqueles que são preocupados com a vida de todos, não aqueles que pensaram suas próprias vidas. Leiam as biografias e saberão. Os grandes gênios da história morreram pobres, porque se preocuparam mais com os outros do que consigo mesmo. E colocaram seus talentos a serviço da humanidade. Pues nos quedamos con esa bella idea y con esas bellas historias que nos platicas. Muchas gracias, doctora Fabiana. Aquí tienes tu casa en la Secundaria Mixta 56. Esperamos seguir en contacto y pues que tengamos más cosas que platicarles en otro podcast. Muchas gracias por sintonizarnos y les tenemos más sorpresas para el siguiente mes. A la orden. Gracias, Fabiana. Gracias por todo. Buenas tardes.